dia em que nós iniciamos uma discussão que pode mudar toda a organização da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero cumprimentar aqui o dono da casa, aqui, meu amigo Volpiani, dizer que é uma grata satisfação estar aqui em Osasco. A gente se sente de Osasco, né? Quem estudou na Unifiel aqui já há algumas décadas, o Magre é meu contemporâneo aqui, se sente um pouco aqui. Quando a gente está aqui, a gente fica feliz. Então, muito obrigado, Volpiani. Quero agradecer também a sempre presidente Patrícia Danzolini, já me desculpar pelos textão no WhatsApp, né? É que a gente, como presidente, a gente é ansioso, né? E cumprimentar meus colegas e irmãos aqui, presidentes aqui do 20º Colégio, né? Dizer também que aqui na região nós nos reunimos, né, ordinariamente, extraordinariamente, para discutir justamente as demandas que os colegas nos trazem. Então é o problema do Fórum de Cotia, é o problema do Fórum de Osasco, é o problema da subseção de Jandira, é o café que está frio lá na sala da Ordem de Vargem Grande. A gente discute, a Patrícia não aguenta mais essa discussão, né? Mas também é porque a gente não pode votar a presidente nacional da OAB. Então a gente não tem limite, né? Aqui a gente está para discutir temas relevantes. E aqui o colégio ele senta e discute. E eu fiquei muito feliz quando eu trouxe essa pauta aqui. O coordenador do colégio, infelizmente, não pôde estar presente hoje, o presidente José Almir, que é presidente da OAB de Barueri. Aqui eu faço um registro, aqui, uma saudação. Também por ter colocado essa pauta no nosso colégio, que foi de pronta aprovado. Né? Para que a gente crie uma comissão para discutir as diretas já na OAB. Eu já criei uma comissão lá em Jandira. Nós estamos discutindo. Está aqui minha diretoria presente, a Lene, o Heraldo, qual eu agradeço também que veio de Jandira aqui. Agradeço também a todos os diretores. E a gente precisa discutir isso. Porque muita coisa acontece e a gente fica inerte. Porque a gente é cobrado dia a dia pela base, pelos advogados que estão dia a dia no fórum, e muitas vezes a gente não consegue dar uma resposta para os colegas. De modo que a gente fica incomodado com essa situação. Principalmente com as posturas, eu peço perdão aqui para nossa conselheira federal, muitas vezes do presidente do Conselho Federal, que às vezes eu não me sinto representado com a postura que lá em cima nos faz. Né? De maneira que, às vezes, ir até as redes sociais da OAB nacional para agradecer ministro, porque o ministro liberou os advogados de entrar na sessão da corte com o celular. Isso aqui em São Paulo era para ser, no mínimo, um ato de desagravo. E é isso que a gente não pode admitir. O modelo está errado. Né? Então a gente está aqui hoje, não é para fazer uma ruptura, mas é para a gente repensar a OAB que nós temos, a OAB que nós queremos. E isso parte da base. Isso parte por a gente consolidar o entendimento. E quando a gente falou de direta já, todos os presidentes ficaram empolgados. Porque todos nós queremos discutir. Nem precisei convencer. Aliás, a Patrícia que me convenceu, porque ela já tem esse discurso muito sólido e essa luta no Conselho Federal, que é uma luta árdua também. O presidente Sica também, já conversei também, ele é um dos defensores dessa bandeira e está lá hoje, lá em Brasília, hoje, com os projetos de lei que é de interesse da advocacia, cujo presidente nacional que deveria estar lá nos defendendo. A OAB hoje é o maior colégio, é o maior seccional do Brasil. São quase 400 mil. Mas a representatividade, ela se afunila tanto que, de fato, não nos representa quem lá está. E é por isso que a gente fica indignado. Quando a gente vê na televisão certas posturas, certas homenagens, que às vezes o próprio advogado nos questiona. E a gente fica sem resposta. Né? Não é ideologia partidária de vestir a camisa amarela ou dizer que o Brasil é dos brasileiros. Dizer que o Brasil é dos brasileiros é uma coisa muito óbvia. O que o presidente nacional precisa dizer é que a OAB é dos advogados e não se alinhar a qualquer pauta política. A gente precisa, eu sempre digo lá em Jandira, que a gente, quando se trata de institucional, de relação, a gente já nem está muito perto nem muito longe. A gente precisa ter uma relação. De fato, discutir a sociedade, de fato, discutir a democracia. Mas, quando se trata da nossa organização, a gente precisa debater o que está acontecendo. A gente precisa saber qual o tamanho
da OAB do Brasil, a gente precisa saber, e é uma curiosidade que eu tenho, e é uma missão que eu tenho, para saber por que os presidentes seccionais eles não discutem isso no Conselho Federal. Por que isso não é faltado? Por que existe uma trava? Então, a organização hoje do Conselho Federal, da forma que está, às vezes é pior do que o Congresso, que não permite sequer que a gente tenha mais democracia na OAB. Né? E hoje nós estamos reunidos para afirmar com clareza e convicção que a Ordem dos Advogados do Brasil precisa se reencontrar com sua própria história, com os valores democráticos que sempre defendeu diante da sociedade. A OAB nasceu com a Casa da Advocacia, mas também como trincheira da cidadania e da democracia. Foi assim nos momentos mais difíceis da nossa história, na ditadura, quando ergueu sua voz em defesa dos direitos fundamentais, na redemocratização, quando salvou ao clamor das diretas já, que devolveram ao povo brasileiro o direito de escolher o presidente da República. Hoje, o desafio está dentro da nossa própria instituição. Como podemos ser a voz da democracia lá fora se, aqui dentro, negamos à advocacia o direito de escolher diretamente os seus dirigentes nacionais? Não é admissível que mais de 1 milhão ou 1,5 milhão de advogados, como falou nosso presidente Volpiani, brasileiros, continuem afastados da escolha de quem presidirá a instituição que nos representa a nível nacional. O sistema atual concentra poder em delegações indiretas e perpetua distâncias entre a base e a direção nacional. Direta já na OAB significa devolver o advogado do interior, a jovem advocacia de início de carreira, ao advogado militante em causas sociais, o direito de voto e de voz. Significa colocar a advocacia brasileira como protagonista e não como mero espectador. Se a OAB sempre esteve à frente das lutas pela democracia, é hora de ser coerente consigo mesmo. Não podemos defender eleições diretas para presidente da República, para governadores, para prefeitos e manter eleições diretas dentro da nossa própria casa. Colegas, este não é um movimento de ruptura, é um movimento de reencontro. Reencontro com a nossa vocação democrática, reencontro com o princípio que todo poder emana do povo. E na OAB deve emanar dos advogados e advogadas do Brasil. Por isso, para encerrar, eu quero afirmar em alto e bom som, direta já na OAB. Dando continuidade às autoridades presentes, excelentíssimo presidente da 19ª Turma do Tribunal de Ética, Dr. Leandro Posa, o excelentíssimo vereador Dr. Ralph Silva, o excelentíssimo Dr. Amadeu de França, tesoureiro da subseção Barueri, neste momento, passamos à solenidade de posse do Dr. Paulo. Passo a palavra ao Dr. Alexandre. Na verdade, é um comunicado, né? Bom, quem pensa no filho, quem gera o filho, precisa ficar responsável pelo filho. Então, gostaria de comunicar hoje, pelos poderes que o Dr. José Almir, doutora Bianca Bononi, que infelizmente não puderam estar presentes, o Dr. José Almir coordena o nosso colégio e a doutora Bianca secretaria, informar aqui e comunicar que o Dr. Paulo estará presidindo a comissão do nosso colégio, a nossa comissão regional das diretas já, pelas diretas já na OAB Federal. Então, gostaria de parabenizar o Dr. Paulo, todas as subseções que forem montar comissão, e esperamos que todas montem, poderão falar diretamente com o Dr. Paulo, ficará responsável pela organização, claro, com a ajuda de cada diretoria aqui. Como eu tenho a minha maravilhosa que está aqui presente, ajudando em tudo, Targino, Alexandra, Deise, Velosa, nossos colaboradores, a cada subseção precisa também se empenhar um pouquinho para que isso suba. Já estou até pensando aqui no presidente da nossa comissão em Osasco, já passo para a diretoria para aprovarmos. Então, parabéns, Dr. Paulo, pela presidência da comissão e um bom trabalho para você.
nós já começamos a trabalhar, pedir para os colegas aqui um engajamento, já sempre me pega nisso. Nós criamos uma página Diretas na OAB no Instagram, quem puder seguir, compartilhar. Eu acho que o movimento começa pelas redes sociais também. Obrigado. Passo a palavra ao cerimonialista. Dando continuidade à programação desta noite, passamos à conferência com o tema Diretas na OAB Federal, com a doutora Patrícia Vanzolini, conselheira federal e presidente da OAB São Paulo no triênio 2022-2024. Só vou passar a palavra para a doutora Alessandra, para ela fazer umas considerações para nós. Ela tem muito a contribuir com o nosso projeto e acho importante ela estar, antes da nossa eterna presidente, dando uma palavra também. É porque, infelizmente, graças à doutora Janaína, só temos 2 mulheres na mesa. Vou passar a palavra para a doutora Alessandra. Obrigada, doutor. Boa noite. Primeiramente, uma honra e um prazer estar aqui com os colegas. Agradecer o convite do doutor Alexandre, do doutor Alan também, que me encaminhou. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, agradecer o apoio dos colegas no projeto que escrevemos, Custa Zero para a Advocacia em Ação de Cobrança de Honorários. E vamos ter mais um projeto para ser aprovado. Eu trago aqui para os colegas, que é o PL 4359 de 2023, de autoria da deputada Renata Abreu, que trata de nulidade dos atos processuais quando desrespeitem a nossa advocacia. Quero agradecer muito a minha mestra, minha sempre presidente, doutora Patrícia Vanzolini, por todo o trabalho, por todo o esforço, e dizer que todos vocês contem com a gente lá em Brasília, também no Congresso Nacional, para que possamos contribuir da melhor forma para que essa Diretas Já seja realidade. Comemoramos recentemente, doutora Patrícia, Dia Internacional da nossa democracia, agora dia 15 de setembro. E a gente vê uma incongruência. Que democracia é essa dentro da classe que mais defende a democracia? Se na própria classe, no âmbito federal, não temos diretas já. Então, acredito que vamos corrigir essa injustiça e contamos com a ajuda dos colegas para isso e também com a ajuda dos colegas para a aprovação do novo projeto de nulidade dos atos processuais que desrespeitem a nossa atuação. Então, quero agradecer demais, dizer que eu sou uma soldada de vocês e finalizo minhas palavras usando um pouquinho da frase do nosso hino nacional, que diz que verás que um filho teu não foge à luta. Então, que sejamos advogados e advogadas sempre na luta por justiça e por democracia. Assim sendo, diretas já na OAB Federal. Bem, então, feitos todos esses pronunciamentos, eu vou me permitir aqui, vir aqui para o ladinho para, enfim, acho que não, né? Vou ficar aqui no meio mesmo, para aqui no ladinho, né? Vamos ficar no meio do palco. E pronto, mas vou ficar de pé, porque eu tenho bicho no corpo inteiro e não consigo falar sentada. E esse é um tema que realmente nós temos que levantar da cadeira e agir, levantar nossa voz e falar, porque é um tema muito importante, que parte de uma pergunta que foi feita pelo presidente Paulo. Vejo aqui muitos advogados mais experientes, alguns jovens advogados que acabaram de passar no exame de ordem e que suaram a camisa para passar no exame de ordem. E agora estão suando a camisa para pagar a anuidade, para não ficar devendo para a OAB, para cumprir com as suas obrigações. Então, minha pergunta é simples. Por que você não pode escolher o seu presidente? Por quê? Por quê? Você é menos advogado? Você não tem valor? Você só serve para pagar ali a anuidade? Por que você não pode escolher? A OAB não é um órgão que representa a classe? Porque você
que é a classe, não pode escolher quem te representa? Por que não? Então essa pergunta é a pergunta fundamental e a gente vai responder dizendo como é que as coisas são e como é que a gente precisa lutar para as coisas serem. Porque as eleições indiretas, como já foi dito muitas vezes aqui, são, em primeiro lugar, um cerceamento do teu direito. Você escolheu o presidente do Conselho Federal? Eu não estou aqui fazendo um argumento ad personam, criticando a pessoa, nada disso. Mas a minha pergunta é, você escolheu? Aliás, eu poderia fazer uma pergunta até mais básica. Você sabe quem é? O presidente da sua entidade, você sabe quem é? Você sabe o que ele pensa? Você teve a oportunidade